Antes de orarmos, respira fundo. Porque antes de falar com Deus, a gente precisa ouvir o que Ele já está dizendo. A palavra nos alerta com força em 2 Timóteo 3:1-5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-te também desses. Esse texto é como um espelho. Ele não está aqui para apontar o dedo para o mundo. Está aqui para nos confrontar. Porque sim, nós cremos. Mas crer não nos torna imunes à carne. Ir à igreja não nos faz santos por osmose. Cantar louvor não significa que não estamos longe por dentro. Quantos de nós temos lutado secretamente com exatamente essas coisas que Paulo escreveu? Amor ao dinheiro, orgulho disfarçado de espiritualidade, gratidão que só aparece quando tudo dá certo. O que Paulo está fazendo aqui é gritar: acorda! Não se engane achando que só porque você está fazendo tudo certo, seu coração está alinhado. Deus não quer um teatro religioso. Ele quer transformação verdadeira. E isso só acontece quando a gente tem coragem de abrir o coração por completo, de olhar para dentro e orar como Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 139:23. Porque a verdade é dura, mas libertadora. Você pode parecer cheio de Deus por fora e estar seco por dentro. Você pode impressionar os outros e estar entristecendo o espírito. Não se conforme com uma fé de fachada. Não aceite uma vida que fala de Deus, mas não anda com Ele. Se essa palavra já mexeu com você, escreve aqui nos comentários: Deus, eu quero ser verdadeiro diante de Ti. Agora que o espelho está diante de nós, vamos olhar de perto algumas marcas desse tempo que Paulo profetizou e como elas podem estar, sem percebermos, no nosso próprio coração. A primeira: amantes de si mesmos. Numa geração onde se amar virou o lema. Parece até bonito, né? Mas o que Paulo revela é algo mais profundo. Ele não fala de cuidado saudável, ele fala de obsessão por si. Gente que se colocou no centro, que idolatra a própria vontade, que vive girando em torno do próprio ego. E sabe o que Jesus disse sobre isso? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. O Evangelho é uma estrada estreita, onde o eu precisa morrer para que Cristo viva. Mas se eu me amo mais do que amo a Deus, se eu coloco minha vontade acima da dele, se eu decido tudo com base no que me favorece e não no que o glorifica, então algo está errado. A segunda marca: amantes do dinheiro. Paulo não está dizendo que o dinheiro em si é o problema. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. 1 Timóteo 6:10. Quando o dinheiro se torna nossa fonte de segurança, identidade ou motivação, quando a busca pelo ter nos afasta do ser que Deus quer formar em nós, a fé começa a ficar comprometida, a integridade enfraquece, a alma empobrece. Jesus foi claro: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. A quem você tem servido com mais devoção? Se Deus pedisse algo caro hoje, uma oferta, um tempo, uma renúncia, você obedeceria com alegria ou tentaria negociar? Porque o coração gruda no que tem valor para ele. E onde está teu tesouro? Ali está teu coração. Mateus 6:21. Se essa palavra te confronta, escreva agora nos comentários: Senhor, meu coração é teu, não das riquezas. Outra marca da decadência dos últimos tempos é a ingratidão. Parece algo pequeno, mas aos olhos de Deus é grave. Sabe por quê? Porque um coração ingrato não reconhece a mão de Deus, nem quando ela está sustentando tudo. A Bíblia diz em Lamentações 3:22-23:
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você acordou hoje? Respirou fundo? Tem alimento? Tem chance de recomeçar? Isso já é mais do que merecemos. Mas o ser humano, quando se afasta da cruz, começa a achar que Deus tem obrigação de fazer tudo dar certo. Começa a reclamar do que falta e esquece de agradecer pelo que já tem. Tem muita gente que diz glória a Deus quando conquista algo, mas o verdadeiro adorador é aquele que diz glória a Deus até no dia mau. A gratidão é uma arma contra o orgulho. É um sinal de maturidade espiritual. É a prova de que entendemos que tudo vem dele e é por ele. 1 Tessalonicenses 5,18 nos lembra: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, ser grato não é uma opção, é obediência. Por isso, cuidado. Um coração que não sabe agradecer é um coração que já começou a se endurecer. E quando a gratidão vai embora, o espaço fica aberto para o orgulho, para a murmuração, para a dúvida e para a incredulidade. Mas hoje você pode reverter isso. Você pode escolher ser grato, não porque tudo está perfeito, mas porque Deus permanece fiel. Se você reconhece que tem motivos para agradecer, escreva nos comentários: Senhor, obrigado até pelos dias difíceis. Uma das descrições mais fortes feitas por Paulo nesse trecho é: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. É pesado, porque ele não está falando do ímpio, está falando de gente religiosa, gente que sabe os versículos, gente que ora bonito, gente que fala em nome de Deus, mas vive longe dele, gente que virou especialista em ensinar santidade, mas que, no secreto, não tem vida no espírito, não tem transformação, não tem arrependimento, não tem renúncia. Jesus já alertava sobre isso em Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa é a fé que vira ritual, que fala amém, sem quebrantamento, que levanta a mão no culto, mas fecha o coração no dia a dia. Você pode enganar as pessoas, pode enganar até a si mesmo por um tempo, mas Deus sonda o coração. E se a fé que você vive não tem poder para te mudar, então ela é só casca. Fé de verdade transforma, faz você perdoar quem te feriu, faz você confessar o pecado escondido, faz você ser diferente em casa, no trabalho, na internet. Não é sobre ter uma religião, é sobre ter uma relação real com Jesus. Relação que molda, que confronta, que limpa, que exalta Cristo e não o próprio nome. E o Espírito Santo? Ele não habita em fachadas, ele habita em corações rendidos. Você quer aparência ou poder? Fachada ou presença real? Se for poder de verdade, então diga com fé nos comentários: Espírito Santo, eu quero ser cheio da tua presença, não da minha performance. Paulo escreve tudo isso não para nos condenar, mas para nos acordar. Ele está dizendo: ei, não fecha os olhos para as tuas fraquezas. Enfrenta elas com humildade diante de Deus. Sabe por quê? Porque a gente só vence aquilo que tem coragem de expor na luz. Muita gente pensa que ser cristão é sinônimo de perfeição, mas a verdade é que andar com Jesus é viver em constante reforma. Todo dia ele mexe numa parede do coração. Todo dia ele revela algo que precisa mudar. E para isso a gente precisa fazer como Davi fez em Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração é perigosa, porque Deus responde. E quando ele começa a sondar, ele revela os pontos cegos, mostra as áreas em que estamos orgulhosos, frios, negligentes, distraídos. E isso dói. Dói admitir que estamos confiando mais em nós do que na graça. Dói perceber que nossa fé tem sido seletiva. Obedecemos no que nos convém, mas resistimos no que custa. Só que essa dor de arrependimento é cura. É o início da transformação real. Porque o Espírito Santo não trabalha em corações que se acham prontos. Ele trabalha em quem diz: Senhor, eu ainda preciso mudar.
me molda, me limpa, me transforma. Essa é a fé que traz frutos. Não uma fé teórica, mas uma fé viva. Uma fé que passa pelo fogo e volta mais parecida com Jesus. Se você quer essa transformação real, escreve agora: Deus, eu não quero resistir. Eu quero ser moldado por Ti. Quando o Espírito Santo habita um coração, ele não deixa tudo como está. Ele transforma. Ele começa a reordenar tudo: pensamentos, desejos, atitudes, palavras, até os sonhos. E sabe qual é o primeiro sinal de que ele entrou? O amor próprio doente dá lugar ao amor por Cristo e pelos outros. A ganância dá lugar à generosidade. A reclamação é substituída por gratidão constante. A religiosidade vira intimidade verdadeira com Deus. Gálatas 5:22-23 descreve com clareza: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades não são resultado de esforço humano. Elas são evidência de uma presença real, agindo dentro de nós. A transformação que Deus faz começa no coração, mas se espalha por tudo. Altera como a gente trata o próximo, como responde nas adversidades, como pensa em silêncio, como reage quando ninguém está vendo. O que está no coração transborda. Se o Espírito está em você, vai transbordar Jesus. E o mais lindo, isso não é mérito nosso, é obra dele. Você só precisa permitir. Você não precisa viver de aparência. Não precisa se forçar a ser alguém que não é. Você precisa abrir espaço para o Espírito Santo agir. Convidá-lo de verdade. Dar acesso. Dar liberdade. Porque quando ele entra, ele não só muda o que você faz, ele muda quem você é. Se você quer que essa mudança aconteça de dentro para fora, escreve aqui com sinceridade: Espírito Santo, transforma cada parte do meu ser. A verdade é uma só. Você não pode ter um encontro com o amor de Deus e continuar o mesmo. Esse amor não é frágil, não é raso, não é passageiro. É um amor que desce até o fundo da tua vergonha para te levantar com honra, que perdoa até o que você tem medo de lembrar, que restaura o que o mundo descartou. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Ele te viu no pior dia, e ainda assim decidiu amar. E se, depois de tudo isso, você ainda vive na mesma indiferença, orgulho ou ingratidão, é porque fechou o coração para esse amor. Mas hoje, agora, você tem a chance de abrir cada parte do seu ser para o Espírito Santo entrar. Ore como Davi: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Salmo 139, 23, 24. Seja honesto. Entrega os pecados secretos. Entrega os medos. Entrega o orgulho. Entrega o controle. Deixa Deus te transformar de dentro para fora. Não por esforço, mas por rendição. E se essa palavra tocou teu coração, aqui vai um pedido com muito carinho. Nosso canal é novo, e cada like e cada inscrição ajuda demais. Não só a gente, mas ajuda a espalhar a mensagem de Jesus para mais vidas. Se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém que está precisando ouvir isso. E se você ficou até o final, comente amém, para que a gente saiba que essa semente foi plantada no seu coração. Que o Senhor te abençoe com paz, profundidade e transformação real.